Deus quem coloca câncer, não é Deus quem coloca caroço, não é Deus quem coloca ferimentos, não é Deus quem deixa a sua mulher ou o seu marido embora. É que o ser humano é isso aí mesmo. O ser humano não presta. O ser humano é essa porcaria. Aí Deus diz, a salvação do ser humano é andar comigo. Então não tem jeito. Não adianta você ficar blefando com você mesmo, porque a gente ainda é cínico ainda em relação a Deus, né? Deus não castiga. Isso a gente pode falar com toda segurança por um simples fator. Deus não precisa castigar. Aquilo que a gente atribui assim, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso no sentido de que ele se retirou, por exemplo, eu me retirando, a realidade é isso aí. Eu me retirando, o milagre é o ser humano não adoecer, porque ser humano já é uma doença. Então qualquer outra coisa física que você tenha, é porque você é humano e o humano adoece. O humano é a maldição ambulante, o humano é querer se proteger. O significado não é que Deus vai deixar de te proteger. É você que sai da proteção dele. Está vendo? É que muda de perspectiva. Deus nunca sai, Deus ele está aí. Todos nele subsistem. Mas a gente tenta existir fora dele. Fora dele, né? Mesmo a maldade do mundo só não é mais mal, a gente pode falar assim, porque tudo nele subsiste. Até o diabo não faz mais diabrices, porque ele subsiste em Deus. Agora, a gente fica chocado, indo lá para o livro de Jó, é um livro antes de Salmos, mas o Jó, depois de ter perdido tudo, Jó não era amaldiçoado, Deus não tinha feito nenhuma ameaça para ele, ele andava com Deus, e mesmo andando com Deus, a gente nem sabe se ele sabia do que a gente vai ler aqui agora, mas ele passou por isso. Primeiro isso que se chama de diálogo entre Satanás e Deus, né? Que a gente aprende essa paciência de Deus com a maldade da vida, inclusive com o diabo. Porque o diabo é maldito, o maligno já está julgado. Na vida de um crente que anda com Deus, ele é um atormentador, porque Deus nos livrou das mãos dos homens, mas o próprio texto está dizendo que nem sempre ele nos livra na mão do diabo, no sentido de a gente sentir o bafo dele. Ele nos livra da maldade final. O diabo quer nos matar. Mas basta você ler historinhas de Jesus e de Paulo para você ver que tempestades no meio do caminho, tentativas de extermínio, eles sendo feridos o tempo todo. E de repente, Deus livrando Jesus e Paulo e a todos nós da maldade humana, mas o diabo ele é insistente, ele é persistente, ele é lutador, ele é empreendedor, ele é o nosso acusador de dia e de noite, diz o Apocalipse. E aí esse diabo também não é isso aqui é um antropomorfismo e um antropopatismo, ou seja, são formas humanas de narrar uma realidade espiritual. Deus não fica de papinho com o diabo, mas eles têm outras maneiras de conversarem, desde aquilo que eles chamam de telepatia, até o sentido, né? Esse diálogo não precisa nem ser um diálogo presente. A gente que precisa de presença, nós somos seres do tempo, do espaço, mas Deus e o diabo são de outra dimensão. E já começando aí, que o diabo nem é o oposto de Deus, ele é uma das criaturas de Deus. Então, esse diabo não aconteceu do jeitinho que está escrito aqui. E a outra coisa é que Deus disse para o diabo, olha, o Jó se manteve íntegro, embora você me incitasse contra ele, para o consumir sem causa, porque nós já vimos de tudo acerca do Jó. Que o Jó sofreu isso tudo porque ele não deu dízimo, que Jó padeceu todas as desgraceiras porque outra acusação que faz contra ele é que ele tinha um medo, porque ele tem um texto lá atrás que fala que o que ele mais temido sobreveio, então o medo faz o mal cair. Mas aqui está dizendo que na conversa entre Deus e o diabo, Deus está dizendo para o diabo, olha, você foi lá colocar ele contra mim sem causa. Então nem tinha causa. Embora o Jó fosse humano como a gente, né? Mas como diz o apóstolo Paulo, quem pode nos condenar se Deus nos justificou? Então o diabo já não tinha causa, porque Deus justificou para o diabo antes da fundação do mundo e falou, já estão todos justificados. Então não tem causa. Nós podemos até nos acusarmos uns aos outros, mas o diabo não tem nenhuma causa para nos acusar diante de Deus. Então é isso. E aí,
e incitasse contra ele para o consumir sem causa. Não tinha causa. Aí o versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor. Aquela respostinha trivitinha. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O texto é elegante, né? Verás se você não vai falar mal de você na sua cara. Essa é a criatura falando com o Criador. Disse o Senhor a Satanás. Deus é engraçado, né? Porque Deus é criador mesmo. Quem é criador não precisa fazer manifestação e nem defender a própria religião. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás, que Satanás é como aqueles adolescentes que acham que tem um poder. Então, o diabinho faz assim com Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, quer dizer, o cara ficou louco, né? Feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhe disse, já começa com os íntimos, né? Ainda conservas a tua integridade? Ou seja, meu filho, a vida é esperteza. Seja mais prático. Vira homem, cara. Como é que a gente vira homem? Amaldiçoa a Deus e morre. Onde morre, diabo. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o dramatita, ou seja, eram 3 islâmicos. Na verdade, o islamismo começou no século VI depois de Cristo, mas os povos que formavam o Islã eram representados aqui por esses 3 moços aqui, de Temã, de Suá e de Naamá. São todos descendentes de Abraão lá pelo Esaú. E combinaram ir juntamente com o doente dele e consolaram. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Já pensou? Já recebeu esse diabo ficar 7 dias e 7 noites olhando para você, aterrado, boca aberta? 7 dias e 7 noites vendo a sua dor, até que, só o comecinho do 3, depois disso, 7 dias e 7 noites, ninguém de ferro, passou Jó a falar e a amaldiçoar o seu dia natalício. Pronto. Aí começa o livro de Jó mesmo, o Jó que ele viveu. Mas eu quis ler esse texto para vocês até sentirem, né? Que por um lado a gente tem de Deus essa promessa de ser protegido do mal da vida como ela é. E a gente recebe a palavra do Senhor, quando a gente vai vendo que ela está se cumprindo linearmente. Todo dia você vê aí em qualquer postagenzinha, né? Que a lei da semeadura é implacável. Tudo que você semeia, você vai colher. E aí você, de repente, se pega diante de uma história que ela é rara no sentido intenso que ela aconteceu com Jó, mas que ela pode acontecer com a gente de alguma maneira, quando você só semeou o bem e colhe o mal. Quando você está vivendo tudo aquilo que Deus disse que ia acontecer com o povo dele, mas só se o povo dele saísse do seu domínio. Ó, se sair do meu domínio, tudo isso que aconteceu com Jó, aconteceu com o povo de Deus. Aí as pessoas falam assim, aí, tá vendo? Tá na Bíblia. Como é que você acha que esse cara não cometeu alguma coisa? Deus falou que ele ia fazer essas coisas. Vocês viram que o corpo de Jó se encheu de tumores, igual está escrito em Deuteronômio. Né? Embora Jó fosse um ser pré-deuteronômico,
que ele foi contemporâneo lá dos filhos de Jacó, ou talvez dos netos de Jacó, daquela geração ali dos patriarcas. Ele acabou vivendo isso que Deus falou antes do Deuteronômio. Porque ele era homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, testemunho da boca do próprio Deus, falando com Satanás. E ele fazia isso tudo, de repente se pega nessa situação de estar com o corpo cheio de tumores, cheio de feridas, a ponto de primeiro a mulher dele se espantar. Aí os amigos que conheciam ele, que ele era famoso no Oriente, era um sheik árabe, ficarem assustados com ele durante 7 dias e 7 noites, até que a hora que ele começa a amaldiçoar, aí os amigos começam a se rebelar. Porque quando Deus cala a boca, Deus está testemunhando ao seu favor lá no céu, mas Ele não está falando nada de você aqui. E você, de repente, se pega vivendo todas as maldições que Deus disse que cairia sobre quem não andava com Ele, não tem amigo que suporte. Aí o Jó virou um fóssil teológico para eles estudarem. Embora o Jó já tinha as respostas prontas do começo do livro ao final do livro. Ele vai ficando azedo no decorrer dos capítulos, do capítulo 3, dos poemas 3 até o 38, mais ou menos, que é quando Deus vai aparecer. Ele vai ficando azedo porque basta dar um tapinha na testa de qualquer um aqui para você ficar bem azedinho. Né? Um bicudinho na canela de cada um. Eu posso te explicar depois que aquilo ali foi só um teste de resistência, você vai ficar azedo. Tem gente que destrói a casa inteira. As mesmas pessoas que praticam violência contra seres inocentes, se você der nela um teco na testa, ela quebra tudo, porque perdeu a razão. Né? Então o Jó vai reclamar muito durante o livro, e ainda não é blasfêmico, porque o desafio do diabo era, olha, tira dele, porque tudo que o ser humano tem ele vai dar pela sua própria vida. Então tira tudo dele e vê se não vai blasfemar na tua cara. E ele não blasfemou, mas ele disse palavras muito ácidas porque ele conhecia o amor de Deus. Conhecendo o amor de Deus, a gente também tem expectativas. Eu ando com Deus, eu não quero que meu corpo fique todo cheio de pereba, não. Eu ando com Deus, eu não quero que meu corpo fique cheio de tumores. Eu ando com Deus e eu não quero que a minha vida seja contemplada pela desgraça de um governo Temer. Então, reclamações são bem-vindas. Né? O texto mostra Deus conversando com o diabo no começo, mas no final das contas, Deus vai conversar com Jó, lá no final do livro. Deus não aparece com o diabo, está vendo? Não blasfemou, isso fica tudo na reticência. Na verdade, Jó não blasfemou, porque senão Deus não teria nem papo com ele. Deus acudiu Jó porque nós temos os nossos limites. E mesmo acudindo, ele faz uma coisa de maneira bem-humorada, né? Ele aparece no meio do redemoinho. Quando você acha que tudo está ruim, Deus ainda vem falar para você no meio do redemoinho, que ele pode apavorar mais ainda. E chamou Jó na chincha e falou, olha, quem você é? Onde é que você estava quando eu estava fazendo todas as coisas? E Deus não contou para Jó o que estava acontecendo no céu. A gente ficou sabendo, mas a gente não sabe se o Jó ficou sabendo. Pode ser que tenha ficado sabendo, porque diz que ele viveu 140 anos depois disso. E até essa conversa ele já tinha perdido os 10 filhos dele, já tinha perdido fazenda, já tinha perdido boi, tinha perdido tudo que está falando lá em Deuteronômio, que quem não anda com Deus perderia. E ele perdeu isso tudo. Ele teve um final feliz, porque, claro, quem anda com Deus não vai morrer sozinho. E dentro do que ele passou, ele conseguiu realmente louvar ao Senhor. Porque você dizer assim, olha, recebemos o bem de Deus ou receberíamos o mal? Quer dizer, ele não ficou moralizando Deus. Para ele, Deus era Deus, deixando o bem ou o mal acontecer. Para nós, ele não prestava, né? Porque eu não dou conta desse cara. O cara perdeu 10 filhos. Tá vendo, Jó? Você não gostava dos seus filhos, não? Você não gostava dos seus filhos? Porque diz o texto que a mulher mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Mas isso é o que o texto está dizendo. Pode ter certeza que aquilo ali é produto de muitas outras amarguras do casal. O Jó não era bem casado. Né? Porque diante de Deus,
suas estruturas mais pessoais são abaladas, aí Deus está dizendo, está achando ruim diante de mim, está assim? Pois se você sai, sabe o que tem na vida? Eu estou no desapego. Pronto, fica no desapego. Vai ficar no desapego. Só que o desapego, você desapega das pessoas e tem uma alma toda pregada na desgraceira existencial, emocional, no vazio. Então tá ruim comigo, semigo. Né? Só que existem tentações que são terríveis, né? Porque para cada mulher que manda Jó amaldiçoar Deus e morrer, tem outras mulheres que estão procurando um Jó cheio de pereba, porque as pessoas têm seus motivos psicológicos de se apegarem umas às outras. Né? Por isso que o amor, o compromisso, o casamento, a separação, tudo isso é muito relativizado diante de Deus, porque cada um tem suas próprias dinâmicas, e suas próprias histórias, seus próprios cânceres para acontecer ou se romper. Para cada grito de Jó, né? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Se o Senhor quiser me matar, me mate. Jesus também clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando que Deus, quando se fez homem, ele se sentiu desamparado por Deus, mas era Deus meu, Deus meu. Mesmo se sentindo desamparado, existe uma confissão de que Ele é o meu Deus. E conseguir confessar isso, conseguir crer nisso, é a própria vivência da graça do Senhor sobre nós. Então, o que eu queria chamar a sua atenção é que vai haver esses momentos onde tudo na sua vida vai ser explicável. Os seus amigos vão ficar com você durante 7 dias e 7 noites vendo a sua miséria. Depois eles vão começar a filosofar, eles não vão entender a sua história. Mesmo que ela não seja uma história relativamente longa, como foi a de Jó. Mas basta ser uma história que foge das previsões morais para todo mundo ficar pensando: o que é isso? O nosso problema é que a gente usa essas verdades de Jó nos nossos dias para fugir da nossa responsabilidade. Né? Porque alguns males que nos sobrevêm têm a ver sim com o fato de a gente não estar na presença de Deus. Se na história específica de Jó ele estava sendo provado sem saber em função da sua grande fidelidade, as nossas provas aqui têm a ver com isso. A gente tem de reconhecer que a gente não está andando com Deus conforme a luz que Ele jogou em nós. Então, nesse caso, a gente precisa voltar à realidade e se assumir diante de Deus. Porque Deus, depois que fala com Jó, considerando que ele não sabia de nada que estava acontecendo no mundo, na espiritualidade, Deus fala para os amigos de Jó: vocês não falaram de mim o que é reto. E olha que os amigos de Jó fizeram altas filosofias, são usadas até pelos pregadores, sobre o que é que Deus faz quando alguém se afasta da presença dele. Mas no contexto está dizendo, isso, nada disso que vocês falaram vale para Jó. É isso que Deus estava dizendo. Mas pode ser que valha para alguém. Para o Jó não valia. Deus falou: vou aceitar a oração de vocês, mas o Jó vai ter que orar antes. Aliás, eu aceito a oração do Jó. Quero papo com vocês, os amigos da onça. Então a gente não pode nem se arrogar a se sentir no lugar do Jó. Nós estamos precisando reconhecer que a gente não tem abraçado a voz de Deus. A gente não tem sido gratos a Ele naquilo que Ele nos tem dado. E o que você pode fazer para poder, pelo menos, retardar essa deterioração interior? É, às vezes, começar naquilo que a Igreja Católica chamaria de sacramento. É dizer, eu amo a Deus, mas já que o meu mundo é corrido, eu preciso fazer alguns critérios da minha vida. É isso que Deus está dizendo, que o Jó era um homem reto e íntegro temente a Deus. Reto nesse sentido, não é aquele reto que a gente falou alguns domingos atrás, que é o cara que trabalha mais, ele fica trabalhado nas Paranauê aí, né? Todo mundo olhando, nossa, esses caras sabem fazer tudo. Não, é retidão na sua intimidade, de dizer, eu não tomo café antes de ler a Bíblia.
Isso não é legalismo, não, isso é retidão. Deus se agrada disso, embora Ele não vai falar nada com você. Ele se agrada. Ser reto é isso, é dizer, eu tenho um compromisso com Deus. Meus filhos não vão entender isso agora, eles vão até achar que eu sou ruim. Mas se eu não abraçar esse compromisso que eu tenho com Deus, eles nem sabem, mas nisso é que está o livramento da vida deles. Isso é ser reto. Ser reto é a gente fazer algumas renúncias, né? Tem gente que consegue. Tem gente que consegue, porque tem gente que tem força pessoal, né? De fazer isso. Olha, não ando com Deus não, mas eu também não tenho medo da vida não, porque Ele é o encargo. É igual o diabo, né? Deus fala com o diabo e o diabo fala assim, tudo que as pessoas têm, elas darão para a sua vida, darão mesmo. Tem uma pessoa lerda ou outra, das quais eu faço parte, que talvez não dariam tudo. Assim, a morte me chegou, estou indo. Por questões de temperamento, eu seria essa pessoa que não lutaria pela vida. E eu misturei de depressão com fleumatismo, digamos assim. Aquele cara está assim, se veio, veio, não vou fazer muita festa por isso. Se não veio, o que eu posso fazer? É o temperamento fleumático, né? Eu tenho muita fleuma assim. E aí você tem que ouvir muitas críticas por causa disso. Mas as pessoas, graças a Deus, não são iguais a mim, elas são lutadoras, são guerreiras. Então, as guerreiras têm para si esse troféu. Deus faça o que Ele quiser, que eu vou esfregar na cara dele. Vou ensinar para Deus o que é ser gente. E aí essas pessoas são louvadas pela humanidade. Por isso as advertências de Jesus. Olha, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Porque você vai provar para Deus que você é um ser humano maravilhoso. Né? Mas para não ficar condicionando fé a temperamento aqui, embora a gente acabe condicionando, porque parece que Deus se cala para os teimosos, né? E zomba de quem não teima. Essa é uma das reclamações de Jó. Eu não fiz nada do que esses caras estão falando, o senhor está rindo da minha cara. Por que o senhor não dá um jeito nesse beisola que fica falando porcaria aqui na minha frente, o senhor não faz nada com ele? Agora, eu que tenho, minha consciência pede até para eu tirar um cisco do olho, que fico com medo de ter matado uma bactéria, e o senhor me repreende. E o senhor está deixando esse cara canalha zombar na sua cara? O Jó fala isso com Deus, se sentindo injustiçado. E Deus, ó, calado estava, calado continuou. Então, de qualquer maneira, Jesus avisou, de que adianta você provar para mim que você é gostoso ou gostosa. Ganhar o mundo inteiro, morrer com honras e perder a própria alma.